Muito obrigado. Um prazer, uma honra falar com vocês, compartilhar ideias. E eu vou fazer uma preleção, uma fala, e depois a gente vai discutir sobre isso, ou dialogar sobre isso, que é o mais importante. A minha fala é só uma instigação inicial, né? Então, boa noite também aos representantes aí do Poder Legislativo, nas diversas câmaras municipais, aos representantes das congregações religiosas, né? O Adonis me disse que há aí cristãos de diversas profissões de fé. Isso é fantástico, né? Um convite de João Paulo II, do diálogo interreligioso, que eu acho que é muito atual, muito pertinente. Pessoal do mandato que estiver por aí, enfim, do gabinete, todo mundo que está envolvido nessa luta por justiça social com vistas à paz. Um lema que eu acho que é importantíssimo e eu espero que a minha fala contribua nesse sentido aí. Bem, nunca antes na história deste país. A maioria de nós já ouviu essa fala e quando eu a pronuncio, talvez muitos, se não a totalidade, se remeta a uma figura muito importante na história desse país, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lá por volta meados do seu primeiro mandato, já vendo ou vislumbrando as inúmeras alterações, atualizações, reestruturações da sociedade brasileira, ele fala essa fala, né? Isso é marcante. Nunca antes na história desse país é uma fala muito grave. Com a pandemia, esta fala ficou muito comum. Se a gente prestar atenção, e eu agora acredito que vocês vão fazer isso sempre, ainda hoje, estou mentindo, ainda ontem, uma pessoa, num evento organizado pela ONU Brasil, falou exatamente isso, né? Quer dizer, estamos vivendo, nesse momento, uma situação nunca antes vivida anteriormente. Então, a gente está vendo esta frase volta e meia, né? Volta e meia, assim como uma outra frase que a gente poderia discutir em outro momento, que diz também do nosso tempo, que é dizer, olha, hoje eu vi a presidente da Comissão de Orçamento assumindo do Senado, né, na verdade, do Congresso, assumindo a Comissão de Orçamento e dizendo o seguinte, olha, esse orçamento não é nem de esquerda e nem de direita, ele é um orçamento do Brasil. Quer dizer, são situações que a gente vai vendo e passam despercebidas. A gente não presta atenção. Esta situação de ser um orçamento nem de direita nem de esquerda, ela é impossível. Porque não há orçamento que não esteja orientado à esquerda ou à direita de interesses, portanto, a favor ou contra. Essa neutralidade, essa suposta neutralidade não existe. Mas a gente pode fazer um outro evento para discutir isso, viu, Adonis? Agora eu gostaria de discutir com vocês algo que é tão grave, que está implícito nesta ideia de nunca antes na história. O que significa nunca antes na história? Por exemplo, dizermos e afirmarmos, e há uma afirmação categórica, volta e meia a gente ouve essa frase, tem a ver também com a expressão novo normal, que a gente pode refletir um pouquinho sobre ela. O que significa dizer, por exemplo, que nunca antes na história da sociedade brasileira ou do mundo, na história mundial, nós vivemos uma pandemia como a que nós estamos vivendo? Isto é verdade? Isto não é verdade. Isto não corresponde à realidade. Eu não sei quantos de vocês assistiram uma fala do Cleiton, do nosso querido deputado Cleiton, fazendo uma lista de pandemias e epidemias que as sociedades viveram ao longo da história. Então, por exemplo, a síndrome da imunodeficiência adquirida é uma pandemia. Nós vivemos a incidência da AIDS até hoje. A febre amarela
é uma pandemia. Se não é uma pandemia, na verdade não é uma pandemia, é uma epidemia, porque tem a ver com o hemisfério sul do planeta, é uma epidemia. H1N1 é uma pandemia. Então, a ideia de associar nunca antes na história a pandemia é um erro de leitura da realidade, não é? E eu vou refletir isso com vocês para a gente refletir sobre um erro maior. Por que é que a gente comete esta falha de interpretação? E em se tratando de um grupo de lideranças religiosas, em se tratando de um grupo de lideranças políticas, no legislativo, no executivo, qual a gravidade de nós interpretarmos a realidade mediada por essa fala, nunca antes na história? Qual é a gravidade disso? A gente vai ver, né? A tese nunca antes, porque é uma tese. Uma tese é uma afirmação que se faz a respeito de determinado assunto. O assunto aqui é a história. E a tese é a tese de que nunca antes na história nós vivemos uma situação como a gente está vivendo agora. Vocês estavam falando, por exemplo, antes do início da minha fala, sobre a problemática, a proposta do governo estadual de municipalização, né, que é antiga, não é nova, não é? Dar poder ao município é uma ideia boa. Agora, em que termos? Em que medidas, né? Então, são perguntas que nós temos que fazer. Esta frase, utilizada de forma generalizada, causa situações muito graves que nós vamos tentar elucidar aqui. E, especificamente também, ou setorizadamente, causa os mesmos problemas. O fato da gente pensar, por exemplo, em relação à pandemia, que nós nunca antes vivemos um momento pandêmico, fez com que o sistema de saúde brasileiro, um dos mais complexos e efetivos, ostensivos, funcionasse mal. O Dr. Drauzio Varela, em uma reportagem para o Fantástico, ele disse o seguinte: se nós tivéssemos mobilizado o SUS nos primeiros momentos da pandemia, portanto, com a consciência de que nós estávamos vivendo um evento que pode ser controlado, nós já teríamos debelado a pandemia. Porque nós temos um exército de trabalhadores da saúde preparados e espalhados em mais de 200 mil postos de saúde pelo Brasil afora. Então, se nós não tivéssemos trabalhado com a ideia de que a pandemia era algo absolutamente novo e que a gente não sabia utilizar ou lidar com a pandemia, se nós não tivéssemos trabalhado com essa ideia, mas se, pelo contrário, nós tivéssemos pensado que a pandemia é um evento que ocorre novamente na história da humanidade, a história seria outra, né? E essa é a minha tese aqui ao final. Nós vamos debulhá-la, né? Com tranquilidade, e aí depois fazer perguntas, entender o que eu estou falando aqui, porque, do meu ponto de vista, é algo grave, importante, que nós precisamos entender, né? Qual seria, quando a gente diz assim, nunca antes na história da humanidade, nós estamos nos referindo a um tempo. Que tempo é esse? É o nosso tempo. É o tempo que nós estamos vivendo. Quando a gente afirma assim, nunca antes na história da humanidade nós tivemos uma pandemia tão grave, a gente está tomando como referência o nosso tempo atual. E a gente está remetendo o nosso olhar para o passado, como se nós tivéssemos duas consciências, ou como se nós tivéssemos a ciência de duas realidades. A ciência integral, ou o conhecimento integral do nosso próprio tempo, e o conhecimento integral do tempo passado, sobretudo como se esse tempo passado já estivesse sedimentado, estivesse parado, não pudesse ser relido, não pudesse ser aberto, não pudesse ser reinterpretado, não é?
Então, quando a gente diz nunca antes na história da sociedade brasileira, nunca antes na história de Minas Gerais, nunca antes na história mundial nós tivemos este ou aquele evento, nós estamos no presente, remetendo o nosso olhar para o passado, e pior, além de esquecer o futuro, nós estamos nos considerando o ó, não é? Nós estamos nos considerando os detentores da verdade. Esta situação é a pior das situações, né? Eu tenho muito medo de gente que tem certeza do que está fazendo. Eu adoro gente que não tem certeza do que está fazendo. Gente que não tem certeza tem fé em Deus. Gente que não tem certeza tem fé em si mesmo. Gente que não tem certeza tem fé no outro. Agora, gente que tem certeza absoluta, nem fé em si mesmo não tem, porque ele sabe que é ele que tem a verdade. Então, quando a gente diz nunca antes na história deste país, ou desta sociedade, enfim, do mundo, nós estamos no presente remetendo nosso olhar para o passado. Mas qual seria, então, em termos característicos, este tempo que nós estamos vivendo? Quando a gente afirma categoricamente que a gente não viveu coisa semelhante, portanto, o que nós estamos vivendo aqui é novo, é inédito. Como eu disse, nós estamos dizendo que a gente sabe o que a gente está vivendo, que o nosso tempo está apreendido por nós. E aí a minha primeira pergunta para vocês é a seguinte: vocês têm a sensação de saber tudo sobre o tempo que vocês estão vivendo? Não precisa responder agora, é uma pergunta retórica, mas pode anotar para a gente responder depois. Quem é que tem a sensação de que sabe o que nós estamos vivendo? Não é? De que tem a apreensão do nosso tempo histórico. Ou seja, não, no nosso tempo está acontecendo isso, e isso está acontecendo em função disso outro, e por causa daquilo. Né? Quem é que tem isso? Alguns chamam esse tempo de contemporaneidade. Agora, o que é contemporaneidade? Idade, eidos, essência. Tempo e com. Quando eu digo que eu sou contemporâneo, eu estou dizendo que eu sou do mesmo tempo de alguém. Então, todos nós somos contemporâneos. Todos nós nesse grupo somos contemporâneos. Todos nós nesse estado somos contemporâneos, neste país, neste hemisfério do planeta e em todo o planeta. Ou seja, nós estamos vivendo o mesmo tempo. Gerações vivem o mesmo tempo. Pessoas vivem o mesmo tempo. Então, gerações e pessoas que vivem o mesmo tempo são contemporâneos. Outros dirão o seguinte: não, nós não estamos na contemporaneidade, nós estamos vivendo a modernidade. Mas aí modernidade significa o quê? Modern é atual e idade é essência. Aí eu perguntaria, qual a essência da modernidade ou da contemporaneidade? O que é que caracteriza o nosso tempo como sendo um tempo diferente dos tempos que nós já vivemos e diferente dos tempos que nós ainda vamos viver? Quem é de nós que está apto a dizer quais as características do nosso tempo que são substancialmente diferentes dos tempos vividos no passado, por exemplo, a Antiguidade Clássica, o período medieval, o Renascimento? Quem de nós pode dizer que o nosso tempo é absolutamente ou significativamente diferente dos tempos passados? Eu não sei vocês, eu não posso. Eu tenho alguma ideia, tenho algumas teses que eu esposo de alguns pensadores, que eu respeito, mas são ideias, né? São teses. E em relação ao futuro, então, nem pensar. O que eu estou querendo dizer com isso? Dizer que a gente é moderno ou contemporâneo só significa que a gente vive na atualidade. Não significa mais nada. Não significa que a gente tem o domínio do passado e muito menos o domínio do futuro. Ao dizermos modernidade ou contemporaneidade, e isso é importante, vejam, nós fazemos o esforço de dar nome ao nosso tempo. Dar nome, só para lembrar aqui, não é um atributo que a divindade nos concede. Não é?
a divindade, Deus, atribui ao homem, no mito da genealogia da humanidade, né, ou da gênese da humanidade, a atribuição de dar nome às coisas. Então, nós precisamos dar nome às coisas. Mas esse exercício não é fácil. Quando a gente diz que a gente é moderno ou contemporâneo, a gente só está dizendo que a gente vive no mesmo tempo, que é o tempo atual. É o tempo que todos nós estamos vivendo. Essa consciência é muito importante. Saber que dizer moderno ou contemporâneo só significa dizer que nós estamos vivendo o mesmo tempo. Mais importante que isso é a gente tentar perceber quais as características do nosso tempo. E aí eu poderia perguntar para vocês, quais são as características do nosso tempo? Eu já fiz esse exercício com diversos grupos de pessoas. Por exemplo, eles respondem assim, tecnologia. Tecnologia é uma característica do nosso tempo. Correto? Correto. O que nós estamos fazendo agora é o uso de uma tecnologia significativamente diferente. Mas, se nós nos remetermos ao período medieval, esta sala virtual poderia ser transformada em um templo de uma igreja, onde as pessoas se reuniam para discutir ideias. Se nós voltarmos à antiguidade clássica, esta sala virtual poderia se remeter a um jardim na Grécia Antiga, um anfiteatro em Roma. Então, não há nada de substancialmente novo em ser tecnológico. Todos os seus tempos tiveram tecnologias condizentes com seus próprios tempos. E todas essas tecnologias, nos seus próprios tempos, revolucionaram aquele tempo. Se hoje a gente tem televisores e televisões, telefones, smartphones, né, e smart TVs, hoje essas coisas revolucionam o nosso tempo? Sim, mas assim como o lápis revolucionou depois lá no período clássico ainda, no período antigo, né? Depois das tábuas, dos registros em tábua, quando o lápis se apresenta, ele causou a mesma revolução que um televisor ou uma televisão revolucionou hoje. Então, dizer que é tecnológico não significa nada diferente substancialmente dos outros tempos. Dizer, por exemplo, que o nosso tempo é mais rápido também não significa isso. Alguém do período medieval que marcava um encontro com a namorada para daqui a 2 luas é mais ou menos semelhante a gente marcar para daqui 2 finais de semana. Porque a noção de tempo era diferente existencialmente, portanto, era historicamente também. A ideia de rapidez ou lentidão não tem a ver com o nosso tempo. Tem a ver com cada tempo no seu lugar, no seu espaço, enfim, não é? Bem, então o que eu estou querendo dizer com isso? O nosso tempo não é substancialmente novo, porque ele é tecnológico e nem porque é mais rápido. Isso já desmonta uma série de lendas urbanas, de sensos comuns que nos atrapalham a pensar de forma rigorosa e proativa. Pensar essas coisas ou entrar na onda dessas coisas faz com que a gente fique mais lerdo e pense como manada. E nós não podemos pensar como manada. Nós temos que pensar individualmente, inclusive para constituir rebanho, né? Se a gente tem que seguir alguém, a gente tem que seguir conscientemente. Jesus não obrigou nenhum dos discípulos a segui-lo, ele os convidou. E aqueles que aceitaram Jesus e tentaram vivenciar o seu evangelho com ele, entender o que ele estava falando, ele os enviou para convidar outros, né? Os tornou apóstolos ou enviados. Então, a ideia da gente não pensar, ou pensar com a manada, com o rebanho, isso não está nem em Jesus, não é? E aí eu vou apresentar para vocês agora 2 pensadores, um alemão e um francês, que me ajudaram a pensar o nosso tempo em termos das características que o nosso tempo tem e deve ter. Então, tem no sentido do que é o nosso tempo. E também no sentido de como ele deve ser, né? Porque se ele não for diferente do que ele é, vai ser um desastre, ou continuará sendo um desastre, porque na visão desses 2 pensadores, o nosso tempo é um tempo de crise permanente. E crises são importantes, mas elas têm que passar. Nós estamos, na visão desses pensadores, vivendo uma crise desde o século XIII, uma crise que nós não superamos.
O primeiro pensador é um filósofo, é um historiador dos conceitos. Ele fez uma análise dos documentos do tempo medieval, diversos documentos, e ele percebeu uma coisa interessante. Depois, no século XIII, começa a surgir uma expressão muito nova nos documentos oficiais, que é a ideia de Neuzeit, ou de novo tempo. Um tempo novo. Não é um outro tempo, um tempo diferente, mas um tempo novo no sentido de inédito, né? Esse pensador se chama Reinhard Koselleck, é um alemão. E ele diz o seguinte, ele afirma que a modernidade, enquanto um tempo histórico, caracteriza-se por ser um tempo de crise e, portanto, um tempo de separação, um tempo de definição de um outro tempo. Nós não vivemos, portanto, um tempo em si, mas nós vivemos um tempo que tenta definir o que é que vai vir no futuro. Em outras palavras, a modernidade é um tempo de transição entre o período chamado medievalidade e um tempo futuro que nós ainda não podemos nominar. A modernidade, de acordo com Koselleck, teria nascido, então, por volta do século, entre o século XIII e o século XV, teria sido gestada nesse período e teria nascido no século XV, com um evento que nós conhecemos muito, que é o chamado processo de expansão territorial europeu, e tem a ver com o projeto das grandes navegações que descobriu o Brasil. Não é? Então, a Europa, no século XIII, XIV e XV, percebe que o seu próprio território estava esgotado no fornecimento de energia, no fornecimento de condições de vida, de alimentação. O que a liderança europeia nos séculos XIII, XIV e XV? Começa a perceber, nós temos que procurar riquezas em outros lugares. E aí faz dois movimentos. Um movimento em direção ao Oriente, que é um movimento por terra, e um outro movimento em relação ao Ocidente, que é um movimento marítimo. Os europeus começam a empreender as chamadas grandes navegações. Essas grandes navegações foram encabeçadas por duas grandes nações, né? a Portugal e Espanha, e essas duas grandes nações, elas empreendem um movimento em relação à América, e quando essas nações chegam aqui na América, elas têm, pela primeira vez, a sensação de tempo novo. Os primeiros navegadores que chegaram nas terras que hoje nós entendemos como terras americanas, né? Em homenagem a Américo Vespúcio, né? o italiano florentino, os primeiros navegadores que aqui chegaram, sobretudo os portugueses, de quem nós somos herdeiros, eles entendiam o seguinte, olha, tudo que nós vamos viver aqui nessas terras é diferente do que a gente já viveu. Esse povo aqui é um povo primitivo, que não tem ideia do que é tecnologia, do que é conforto, não tem ideia do que é bom. Então, nós temos aqui que empreender uma nova história. Nós estamos vivendo um tempo novo, e em função de nós estarmos vivendo um tempo novo, inédito, um tempo que nunca ninguém viveu antes, nós temos na nossa mão a possibilidade de fazer uma história. E essa história, inclusive, pode ser acelerada. Nós podemos fazer devagar ou nós podemos fazer lentamente. Qual a opção dos portugueses e dos espanhóis? Fazer aceleradamente. Então, são três dispositivos que caracterizam a modernidade. O sentimento de que nós estamos vivendo um tempo novo, a disponibilidade da história e a aceleração da marcha do progresso, no sentido do progresso. E aí eu pergunto para vocês, depois vocês vão me responder. Quem é que acha que nós estamos vivendo hoje, em 2021, um tempo novo? Um tempo que nós nunca vivemos. Quem é que acha que nós estamos vivendo um tempo onde nós podemos fazer a história? Ou seja, a história está nas nossas mãos. Não está, por exemplo, nas mãos de Deus. A história está nas nossas mãos. E que nós podemos, além de
de ter a história nas nossas mãos, nós podemos acelerar a marcha no sentido daquilo que a gente acredita que é progresso. Então, se eu acredito que o progresso é todo mundo se vestir de burca, eu vou empreender todas as ações para que todo mundo, daqui a tanto tempo, vista uma burca, porque eu entendo que isso é progresso. Se eu entendo que progresso é todo mundo ter um televisor de LED ultra fino, do tamanho da parede da sala, eu vou fazer todas as políticas para que todas as pessoas tenham. Então, vocês entendem a gravidade de um pensamento como esse? Esse pensamento é chamado hoje pelos estudiosos de ideologia da modernidade. E aí nós temos que entender que a ideologia é diferente da teoria. Qual é a diferença? Uma teoria, ela é sustentada, ela é racional, ela para em pé. E uma ideologia, não. Todos nós temos ideologia, mas como diz o Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. Eu quero uma que dê certo, que funcione na vida real. E o Cazuza estava dizendo, ideologia é balela. O que nós precisamos é de filosofia. O que nós precisamos é de ciência. O que nós precisamos é de teorias. Ideologias são passageiras, momentâneas e precárias. Todos nós estamos sujeitos a ideologias, mas nós não devemos permanecer sujeitados a elas. Nós devemos percebê-las para superá-las. Então, a modernidade, enquanto um tempo novo, que pode ser mudado ao nosso bel prazer, inclusive acelerado, é uma ideologia, é uma balela. Nós não estamos vivendo um tempo novo. Todos os fenômenos que nós estamos vivendo hoje têm um paralelo no passado, se não totalmente, parcialmente. O que significa dizer que nós podemos e devemos, por dever de consciência existencial, por dever social e político, não entender que nós estamos vivendo um tempo novo, mas que nós podemos olhar para o passado e aprender com ele. Se nós tivéssemos aprendido com as pandemias e as epidemias anteriores, não estaríamos hoje com menos 500 mil e tantos brasileiros mortos. Então, nós devemos olhar para o passado. Nós não devemos achar que nós somos senhores da história, porque nós não somos senhores de história. Falar para um grupo de cristãos é fácil, falar para um grupo de ateus é mais difícil. Mas nós não somos detentores da história. A história está efetivamente nas mãos do Espírito Santo de Deus, que é algo que nós não compreendemos e nós temos que ter a humildade de admitir isso. Pode ser o nome que vocês quiserem dar. Nós damos o nome de Espírito Santo de Deus. Você pode dar outro nome. Você pode dar o nome de Brahman, o que for. Mas o importante é entender que nós não temos o domínio da história. A história, sim, acontece com o nosso concurso, com a nossa contribuição, com a nossa colaboração. Nós somos agentes da história? Sim, somos. Precisamos ter consciência disso, mas, ao mesmo tempo que nós somos agentes da história, nós somos pacientes da história. Exatamente porque nós não somos detentores da verdade. Há um somente ser que é detentor da verdade, religiosa e filosoficamente. Diversas comunidades deram o nome nesse ser de Deus, de né? Um monte, Alá. Tem um monte de nome para esse ser. Mas é esse ser que é o detentor da verdade, senhor da história. Nós somos agentes da história, sim. Coautores com Deus da realidade material, histórica. Mas nós não somos detentores da história. Ora, se nós não somos, nós não podemos nos arrogar em acelerar a marcha no sentido do progresso, porque a gente não tem a menor ideia do que é progresso. Por exemplo, a gente achar que progresso é construir uma casa em cima da outra até o infinito dos altos é burrice. Isso é difícil para o esgotamento de água suja,
assim como é difícil para o abastecimento de água limpa. Isso é difícil para a locomoção, isso é difícil para o vento. Construir prédio cada vez maior é burrice. Nós vamos entender isso no futuro, não entendemos até agora. É muito melhor ter casas com quintal, com ventilação, ensolaração, né? Ou sol, do que você ter esses edifícios que a gente não consegue esquentar. É o meu caso aqui, né? A minha casa é um edifício de 3 andares que eu não consigo esquentar. E com um monte de sol que tem aí. Se ela fosse mais distanciada do vizinho, se não tivesse tantas telhas, ela seria mais quente no inverno e mais fria no verão. Então, nós não temos a menor ideia do que é progresso. Por isso é que nós não podemos nos arrogar a acharmos que nós podemos acelerar a marcha no sentido do progresso. Bem, quem nos adverte isso? É um segundo pensador, um francês. E ele diz que isso é tão grave que ele atribui às 2 grandes guerras mundiais a ideologia da modernidade, sobretudo o nazismo e o fascismo. Hitler e Mussolini e os seus comparsas entendiam que eles eram o ó do Borogodó, que eles tinham uma concepção de realidade que era superior às demais. Então, eles entendiam que eles podiam empreender na história o tempo que eles acharam que a história deveria ter. Deu no que deu. Eles dizimaram populações inteiras. Perseguiram não somente judeus, mas perseguiram os paranormais, perseguiram o que antigamente se chamava de profeta, perseguiram os paranormais. Se alguém tinha algum nível de profecia, né? Se alguém se arrogasse em dizer o seguinte, olha, se a gente continuar assim, a gente vai se dar mal. Hitler prendia, torturava e depois matava. Homossexuais, transexuais, mulheres autônomas e inteligentes eram presas, torturadas e mortas. Então, a ideia de que nós temos o domínio do nosso tempo, ela é desastrosa, ela é calamitosa, ela é uma hecatombe, né? Então, esse francês, Paul Ricoeur, que viveu na pele a Segunda Guerra Mundial, ele diz o seguinte, há um antídoto contra a ideologia da modernidade. Nós devemos olhar para o passado e reabri-lo. Ao invés de entender que o passado já foi dado e não pode ser modificado, nós temos que voltar o olhar para o passado e reabri-lo. Tentar entender o que aconteceu lá. E cada vez mais, orientados por monumentos, por documentos, por testemunhos, quando for possível, reabrir o passado, reler a literatura do tempo, a arte, enfim, reabrir o passado. E nós fazemos o contrário, a gente acha que o passado já aconteceu e que não pode fazer nada em relação a ele. E, pelo contrário, nós temos que fechar o futuro, ou o projeto. Nós temos que ter projetos viáveis, utopias possíveis, né? Então, quando eu vou fazer isso é muito interessante, por exemplo, para legisladores, né, e até executivos aqui do grupo. Quando a gente eu vou fazer uma lei que vai acontecer assim, assim, assado. Espera aí. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Por exemplo, a questão do projeto de municipalização. O que eu tenho que fazer primeiro? Depois, o que eu tenho que fazer? E depois? E cada passo que eu for dando, eu tenho que mensurar as consequências, né? O Tiago aqui, vereador, antes da gente começar a pré-eleição, ele falava isso. Perguntas desconcertantes para os gestores. Vocês fizeram determinados levantamentos? Vocês têm ideia da repercussão econômica, da repercussão social? São projetos viáveis, projetos onde a gente visualiza todas as etapas de cumprimento daquele projeto. Então, por exemplo, a reabertura das escolas para as atividades presenciais dos estudantes, que é uma área que eu estou estudando agora, né? Inclusive em função do mandato. Quais os passos que eu tenho que dar? As escolas têm estrutura? Hoje nós ficamos sabendo que o Ministério da Educação tem 1 bilhão e 400 milhões de reais que foram direcionados, liberados pela Câmara Federal para a adaptação da escola à volta às aulas. Nenhum centavo desse 1 bilhão
e 400 milhões foi utilizado até agora. Vão começar a utilizar isso quando? Em dezembro? Para as aulas voltarem em janeiro? Então, são projetos inviáveis. Eu vou destinar 1 bilhão e 400 milhões para fazer o quê? Vai começar a partir de quando? Já era para ter começado. Esse dinheiro foi liberado em março. Então, Paul Ricoeur vai dizer o seguinte: se nós quisermos nos desvencilhar da ideologia da modernidade, que é uma desgraça, nós precisamos voltar o olhar para o passado, perguntar aos nossos ancestrais, às gerações que já viveram antes de nós, o que é que eles fizeram nas situações que nós estamos vivendo agora. Percebam que isso vale para a sociedade, quanto vale para a minha família em casa. Quando eu tenho um aperto em casa, eu não devo pedir somente a Deus. É claro que eu devo recorrer a Deus nas minhas preces. Eu tenho que perguntar para o meu pai. Meu pai, você já vivenciou essa situação? O que o senhor fez? É para obedecer literalmente o que ele falou? Não, é para ser inteligente. É até, às vezes, para fazer diferente, mas às vezes fazer igual, porque deu certo. Voltar para o seu avô, né? Ocupar o nosso tempo falando com os nossos avós. E aí, vó, como é que está? Como é que era no seu tempo? O que vocês fizeram, né? O que eu posso fazer? Então, o Paul Ricoeur vale para as sociedades, assim como vale para as instituições diversas e para nós indivíduos, né? Consultar os mais velhos. Os indígenas americanos tinham isso, né? Quando eles iam fazer um projeto, eles se perguntavam assim: o que é que os mais velhos fizeram nessa situação? E eles faziam conselhos dos anciãos. E eles faziam outra coisa. Quantas gerações serão atingidas por esse projeto? Então, por exemplo, lá no norte da América, nós vamos caçar os búfalos. Como é que os antigos faziam? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Quantos búfalos eu posso matar de modo que o meu neto ainda tenha búfalo para caçar? De modo que o neto do meu neto ainda tenha búfalo para caçar? Porque nós não sabemos do futuro. Nós não sabemos se a gente vai ter que continuar alimentando de búfalo, se vai surgir um outro animal, se a gente não vai... Enfim. Como é que nós hoje, sociedade moderna, né, toda avançada, cheia de si, fazemos? A gente não faz nenhuma das duas coisas. A gente não consulta o passado e, muito menos, a gente projeta o futuro em termos de viabilidade. As nossas utopias são extremamente aleatórias e inviáveis. Nós não sabemos de onde a gente veio e não tem ideia de para onde a gente vai. Tem possibilidade do nosso tempo dar certo? Tem possibilidade, se continuarmos desta forma, manietados pela ideologia da modernidade, tem possibilidade de nós legarmos alguma coisa de boa para as gerações futuras? Para os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e tataranetos? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês